Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, a última lição do segundo trimestre de 2021. E hoje nós terminaremos um pouquinho diferente. Você que já está acostumado com o nosso resumo semanal, perceberá que terminaremos um pouquinho diferente a lição de hoje. Então acompanhe o vídeo até o final e também não adiante aí de curiosidade não. Acompanhe o vídeo detalhadamente, o assunto que resumiremos hoje e fecharemos hoje de uma forma um pouquinho diferente. Bem, o título da lição de hoje, da última lição, 13ª lição desse trimestre, é A Vida na Nova Aliança. O verso dessa semana está lá em João, capítulo 10, verso 10, e diz assim: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Bem, nós já falamos nas lições anteriores que a grande bênção de fazer parte dessa aliança, o grande presente que nós receberemos no futuro por fazer parte dessa aliança com Deus através de Cristo Jesus, é a vida eterna. Falamos isso em alguns momentos nesse trimestre. Mas a lição de hoje, além de abordar esse grande presente que nós receberemos no futuro, que é a vida eterna, ela nos traz presentes, bênçãos que nós receberemos agora, hoje, por fazer parte dessa aliança com o Pai através de Cristo Jesus. Então, vamos perceber aqui, vamos estudar o que bênçãos, que presentes são esses que nós podemos receber hoje, aqui, além do grande presente futuro que nós receberemos, que é a vida eterna. O primeiro presente está lá em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 e o verso 4. 1 João, capítulo 1, verso 3 e verso 4, diz assim: O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Bem, aqui tem uma pessoa que, com toda a autoridade no assunto, está explanando a alegria de estar em comunhão com o Pai, com o Filho. Entenda que João, ele esteve com Jesus praticamente durante todo o ministério de Cristo, durante todos os 3 anos e meio do ministério de Cristo, estava lá João do lado, participando de momentos importantes no Getsêmani, na Transfiguração. Então João aqui, com toda a autoridade, ele explana a alegria de estar em comunhão com o Pai e com Cristo Jesus. Então aqui nós temos o primeiro presente, a primeira bênção, essa alegria plena que nós temos, que nós vivenciamos quando então entramos nessa aliança com o Pai. Alegria essa que não depende do nosso contexto de vida, não depende se estamos empregados ou desempregados, não depende se estamos com saúde ou se estamos doentes. Independente dos desafios e problemas que vivenciamos, a alegria, ela continua de maneira plena, porque estamos nessa aliança com o Pai, porque Cristo Jesus, ele faz parte da nossa vida. E essa é a grande primeira bênção que nós podemos aqui, que a lição traz para nós nesse momento. E é claro que nessa lição é impossível abordar todas as bênçãos, todos os presentes que recebemos hoje por fazer parte dessa aliança, né? Aqui a lição, ela basicamente traz algumas dessas bênçãos, né? E somente as bênçãos que ela traz para a gente essa semana já é o suficiente para compreendermos que vale a pena entrar nessa aliança. Portanto, essa alegria, alegria plena, somente teremos quando estivermos dentro desta aliança. Na sequência, nós vamos ver aí uma segunda bênção, um segundo presente por fazer parte desta aliança. Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 1. Certamente você já escutou bastante, várias vezes esse verso. E acompanhe comigo então o que diz em Romanos 8, verso 1. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é sensacional, né? Essa é uma bênção maravilhosa. Como diz aqui o título da lição de segunda-feira, né? Livres da culpa. Somente em Cristo, somente estando com Cristo, fazendo parte dessa aliança, podemos nos sentir livres da culpa do pecado. O inimigo, ele pode vir nos perturbar, dizer que nós não merecemos o perdão, dizer que nós não merecemos a salvação, dizer que fomos longe demais e não dá mais para voltar. Mas em Cristo,
nós nos sentimos livres da culpa, porque o sangue de Cristo é o suficiente para nos perdoar. Eu separei aqui um trecho da lição de segunda-feira que diz assim: uma das grandes promessas do relacionamento de aliança com o Senhor é que não temos mais que viver sob o peso da culpa. Por causa do sangue da aliança, nós que escolhemos entrar na aliança com Deus, que escolhemos obedecer às condições da fé, arrependimento e obediência, podemos ter o fardo da culpa removido. Portanto, aqui está mais um presente, mais uma bênção que podemos viver hoje, não futuramente, mas hoje, agora, fazendo parte dessa aliança. Esse sentimento de liberdade da culpa do pecado. E dando sequência, mais um presente está lá em Efésios, capítulo 3, verso 17 e ao verso 19. Efésios 3, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui eu separei também um trecho da lição de terça-feira, quando fala sobre essa questão de um novo coração, um coração transformado. Diz assim: como resultado, nossa vida e coração são transformados e nos tornamos novas pessoas com novos pensamentos, novos desejos e novos objetivos. Nossa reação ao amor de Deus por nós transforma nosso coração e promove amor aos outros. Talvez Paulo tenha pensado nisso, pelo menos parcialmente, ao falar sobre sermos cheios da plenitude de Deus. Esse verso ele termina falando sobre essa questão, de sermos cheios da plenitude de Deus. E dessa maneira, nós realmente teremos um novo coração, uma vida transformada, como eu acabei de ler, novos objetivos, novos pensamentos, objetivos e pensamentos que estejam de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E esse é mais um presente que recebemos hoje por fazer parte dessa aliança. Um coração transformado, uma vida transformada. A vida não será mais como era antes de fazermos parte dessa aliança. É diferente, é melhor e, de fato, vale a pena entrar nessa aliança. E a lição já traz aí mais um presente. E agora falando sobre a questão da vida eterna, que nós já falamos algumas vezes nas lições anteriores. Um presente que nos espera futuramente, mas de fato é a nossa grande esperança, é o que nos move, é o que nos faz realmente desejar fazer parte dessa aliança, esse grande presente futuro, além de todos os presentes que temos no momento, agora, que nós aqui relatamos. E, como eu falei, e outros tantos que a lição aqui não aborda, porque não tem como, senão estaremos aqui o dia inteiro falando sobre esses grandes presentes que recebemos por fazer parte da aliança. E abre a sua Bíblia então aí em João capítulo 11, verso 25 e o verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então perceba que aqui Cristo já mostra de forma clara que há uma morte eterna. Nós acreditamos que a morte, que nós presenciamos hoje é um sono, como diz a lição aqui, é um hiato temporário para os que nele creem. E aqui ele deixa claro que quem crê nele não morrerá eternamente. Não morrerá essa morte eterna. Acompanhe comigo o que diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então há uma segunda morte, que é essa morte eterna. E essa morte eterna, dessa morte eterna é que nós somos libertados, somos livres por conta de crermos no sangue de Cristo Jesus, que é o substituto. O sangue do Cordeiro. Cristo Jesus, ele morre
em nosso lugar e nós então estaremos livres de morrer essa morte eterna, essa segunda morte, como diz aqui em Apocalipse. Agora no capítulo 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mais uma vez, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então nós não morreremos essa segunda morte. Não morreremos eternamente. Pelo contrário, viveremos eternamente. O ser humano foi feito para viver eternamente. O ser humano não foi projetado para morrer. Mas com a entrada do pecado no mundo, a morte, ela vem como consequência do pecado. E Cristo, ele vem então aqui na terra, ele desce, se humilha, se faz homem e morre no nosso lugar, para que a consequência do pecado, que é a morte eterna, não venha mais sobre a nossa vida. Então esse é um grande presente, uma grande esperança que a humanidade tem, a vida eterna. E quantas pessoas nós vemos aí, cientistas, né, buscando maneiras de fazer o homem viver o máximo possível, ou viver até eternamente. Porque nós fomos criados para viver eternamente, e esse desejo está dentro de cada um de nós, porque Deus nos criou assim. Mas nós temos aqui a maneira que nós podemos desfrutar dessa vida eterna, é crendo no sangue de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar e nos concede novamente a oportunidade de futuramente vivermos eternamente. Então a lição aqui ela traz esses diversos presentes, a alegria de ter Cristo, a alegria plena, independente da situação que nós estejamos vivendo. Também falamos sobre a transformação da nossa vida, a transformação do nosso coração. Falamos também da liberdade da culpa do pecado. Não temos mais que viver culpados com o sentimento de culpa, porque o sangue de Cristo nos liberta e a vida eterna em Cristo Jesus. E antes de finalizarmos esse trimestre, antes de finalizarmos mais este resumo, né, e por final, então, finalizarmos o trimestre, nesse momento nós vamos ouvir a minha esposa, Rebeca Stein, cantando uma música, e que nós possamos meditar nessa música e possamos realmente desejar entrar nessa aliança e vivermos então livres da culpa do pecado e acreditando então no sangue de Cristo Jesus como suficiente para vivermos eternamente. Perante o Rei, diante deste tribunal, estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar, ouço a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim. E condenado foi por mim, em salvo eu fui. Quando ele
palavras para explicar a sensação de fazer parte dessa aliança. A alegria, o coração transformado, a liberdade da culpa do pecado, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu poderia aqui tentar explicar para vocês qual é a sensação de fazer parte dessa aliança, de ter esses benefícios, de viver a esperança da vida eterna. Mas não há palavras para explicar. Só vivendo, somente vivendo essa aliança com o Pai. E o meu desejo é que você tenha essa vontade de fazer parte dessa aliança, de vivenciar, de experimentar toda essa alegria, essa liberdade que a aliança com o Pai, através de Cristo Jesus, nos proporciona. Que você possa buscar, então, com a sua família, entrar de uma vez por todas nessa aliança. A aliança que nos traz liberdade. Não é uma aliança que nos escraviza, mas é uma aliança que nos liberta. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer aqui estar com você. E a gente se vê, então, na primeira lição do próximo trimestre. Até lá!